Então vamos lá ver. Muito bem. Então, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à, à tua melhor versão, ok? O meu nome é Marlene Mendes, sou membro independente da Herbalife há 18 anos e vale sempre a pena contar a nossa história. Eu conheci a Herbalife porque queria perder peso, queria perder 5 quilos, sentia-me sem energia, não tinha vontade de fazer nada, fazia ginástica passiva, como as velhotas, adormecia, ia lá, deitava-me nas máquinas que trabalhavam por mim e eu dormia à tarde e depois ia para casa. Maravilhoso. Só esta imagem inacreditável. Depois conheci esta maravilhosa nutrição, comecei a ter amor pela vida, amor pelo exercício, por transpirar, por viver a vida, e são 18 anos a utilizar a nutrição, a perceber cada vez mais como é que podemos usar os produtos para potenciar tudo aquilo que nós queremos na nossa vida. Então é maravilhoso ver que estas fotos distam pelo menos uns 16 anos uma da outra, e a única diferença é que eu tenho um bocadinho mais de rugas aqui, mas não são rugas de expressão, porque eu estou muito mais feliz aqui do que estava aqui. Portanto, dá para congelar no tempo. E o que aconteceu quando eu comecei a usar esta nutrição é que eu percebi que eu podia ajudar muitas pessoas à minha volta. Então comecei a pegar nos conhecimentos que eu tinha sobre os produtos e comecei a ajudar a minha mãe, que resolveu um problema cardíaco, comecei a ajudar os meus amigos. Então comecei a afetar positivamente as pessoas que estavam à minha volta com a nutrição. E tem sido uma jornada de 18 anos maravilhosa a ajudar o máximo de pessoas que eu consigo. E eu sou uma curiosa sobre tudo. Então, o que está muito, muito na moda é falar sobre o quê? Sobre os jejuns. Toda a gente quer fazer jejum intermitente. Então, é precisamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o jejum intermitente. A nossa agenda vai ser perceber o que é isto, afinal, do jejum intermitente, quais são os benefícios que existem ao fazer um jejum intermitente. Depois, muitas pessoas que o fazem cometem alguns erros, vamos perceber quais são e, claro, se existem erros, vamos perceber quais são, então, as dicas para fazer um jejum eficaz. Ok? Estão prontos? Sim, sim, escrevam aí no chat, que eu sei que agora não podem falar. Só para eu saber que está tudo aí, que já é tarde, não vai que algumas pessoas já adormeceram. Então, bora lá. Vamos falar sobre estas coisas aqui na nossa agenda. Então, o que é o jejum intermitente para nós termos uma melhor ideia do que é que nós estamos a falar? O jejum intermitente é um padrão alimentar onde nós alternamos períodos de jejum, ou seja, sem comer, com períodos onde nós incluímos a alimentação. Ok? Então, nós podemos até comer a mesma quantidade de comida que nós comíamos numa janela maior, só que num período menor de tempo. E esse período de tempo em que nós estamos a comer chama-se janela de alimentação. Ok? Então temos um período de jejum, que não comemos nada, e temos um período onde nós comemos, que se chama janela de alimentação. Então estas são assim as duas coisas para podermos entender o que é isto do jejum. E depois existem vários protocolos. Então, quando alguém me diz, estou a fazer jejum intermitente, e eu estou a tentar ajudar a pessoa com a nutrição, ótimo, eu pergunto logo, então qual é o protocolo que estás a fazer? E a pessoa fica assim, tipo, e agora? Então, o que vamos entender, o que é isto dos protocolos? São tipos de jejum diferentes que é possível fazer. E existem várias formas de fazer jejum intermitente. O mais comum e que nós podemos fazer numa base praticamente diária é o de 12-12, ou seja, 12 horas de jejum e 12 horas de janela de alimentação. E isto é muito simples de fazer. Se nós tomarmos o nosso jantar às 7 ou às 8, nós podemos só voltar a comer no dia seguinte, às 7 da manhã ou às 8 da manhã. E muito facilmente, com um jantar às 8 da manhã e um pequeno almoço às 8 da manhã, nós estamos a fazer um jejum intermitente de 12 horas. Fácil, sim? Tranquilo.
Depois, o que é que acontece? Este, honestamente, acho que é aquilo que qualquer pessoa pode fazer em qualquer altura, porque é fácil fazer todos os dias. Depois, existem outros protocolos em que alguns nós podemos subir o período de jejum de 16 horas e só temos uma janela de alimentação de 8 horas. Ok? Então, este é um jejum intermediário. E os protocolos dizem-se 12, 12, 16, 8, 24, que é o quê? É o período de jejum e o período de janela alimentar. O intermediário é aquele em que nós já começamos a ver alguns efeitos no nosso corpo. E nós podemos fazê-lo de 3 a 4 vezes por semana, em que ficamos 16 horas em jejum e 8 horas podemos comer. Depois podemos ir para o protocolo do guerreiro, que são 20 horas em jejum e 4 horas de janela alimentar. E depois temos aquele que eu desafio vocês a fazerem de vez em quando, uma vez por semana talvez, uma vez por mês, que é 24 horas sem comer, ok? Só que não vamos partir de uma coisa logo e disparar para um jejum intermitente de 24 horas, ok? Não faz sentido. Então eu diria que o de 12 horas é quase que obrigatório para todos nós, está bem? Porque é super fácil, é uma questão de rotina. O de 16 horas é só irmos aumentando, ok? Se eu como o jantar às 8, como às 8 da manhã, vou prolongar um bocadinho até ao meio-dia, até fazer a minha próxima refeição, ok? E assim eu vou paulatinamente aumentando o meu período de jejum. Alguém aqui já faz jejum intermitente? Escrevam aí. A Isabel diz, eu faço esse e não sabia. Esse é qual, Isabel? O 16? A Sandra faz o de 12. A Meire também faz. Ok, 12. O 12 é o mais comum, 12 a 16, 12 a 16, boa. Ana Costa faz o de 12. Boa, então quem já faz o de 12, 12, que é assim o mais fácil, pode começar a tentar fazer o de 16, 16 ou 20, diz a Patrícia, top. E começar aqui a aumentar esta janela. Então, quais são os benefícios do jejum intermitente? É assim, a maioria das pessoas que eu conheço decidiu embarcar nesta coisa do jejum intermitente numa ótica de perda de peso, ok? E realmente pode ser um dos benefícios, que é, pode ajudar aqui a diminuir o peso e diminuir alguma gordura corporal. Isto pode acontecer caso aquilo que nós comemos na janela alimentar seja de boa qualidade e não seja em exagero. Caso contrário, não existe uma perda de peso, porque se eu comer exatamente a mesma coisa em 4 horas que eu como em 8 ou que eu como em 12, eu não vou perder peso. Certo? Okay? Que isto fique bem claro. Então, a maioria das pessoas não perde peso no jejum intermitente e não consegue continuar muito tempo nestes protocolos. Depois, honestamente, para mim, os maiores benefícios são aqueles que eu vou partilhar convosco a seguir, que é o jejum intermitente aumenta aquilo que é a produção de uma substância chamada BDNF. Esqueçam o palavrão. É uma proteína que faz com que as nossas células cerebrais sejam mais saudáveis. Ou seja, faz com que nós consigamos aumentar a quantidade de neurónios e de conexões entre os neurónios, assim como aumentar a resistência de traumas e infecções na parte cerebral. Então vejam, muitas pessoas estão interessadas no jejum intermitente pela perda de peso, quando o grande benefício está ao nível cerebral. Okay? Então eu espero que isto vos alicie a fazer de facto o jejum intermitente com cabeça, tronco e membros depois desta sessão. Depois, outra das grandes vantagens é que ajuda aqui a reduzir o colesterol mau, os triglicéridos, ok? Aqui os marcadores inflamatórios, é altamente amigo do nosso coração, ajuda aqui na tensão arterial, então diminui drasticamente tudo o que são fatores de risco de doença cardíaca, o que é maravilhoso.
Então, basicamente, quando nós vamos trabalhar com um protocolo de jejum intermitente, nós trabalhamos aqui nesta parte central do nosso corpo, que é assim o nosso motor. Então, nós vamos trabalhar o nosso intestino, que vai trabalhar muito menos porque nós vamos ingerir menos comida, vamos trabalhar ao nível do nosso coração e vamos trabalhar ao nível do nosso cérebro. Então, tudo isto fica super alinhado. Estão a ver? É maravilhoso estes benefícios que nós podemos ter. Depois, temos também um grande benefício em termos de diminuição da resistência da insulina. Oh, Marlene, por amor de Deus, o que é isso? Vou simplificar, ok? Então, a insulina é uma hormona produzida pelo pâncreas, ok? Que de uma forma traduzida assim bem simples para que nós possamos entender, a insulina é como se fosse assim, alguém que bate à porta, estão a ver? E depois ela bate à porta e não há nenhuma resistência. Imaginem, deixa eu ver. Imaginem a pessoa que vocês mais amam, ela bate à porta, qual é a vossa resistência para abrir a porta? 0, certo? Vocês simplesmente abrem. Então, a insulina, ela bate à porta para que depois a glicose possa entrar dentro das células. E quanto menos resistência existir por parte das células em abrir essa porta, mais fácil é a glicose entrar dentro das células. Quando nós começamos a desenvolver uma resistência à glicose, à insulina, perdão, o que é que acontece? A insulina bate à porta, mas imaginem uma pessoa que vocês não gostam nada e que descobriu onde é que vocês moram. Vocês não vão abrir. A pessoa pode bater, mas vocês... Vou fingir que não estou em casa. E não vão abrir. Então, quando há resistência, a célula não dá espaço e não dá abertura para essa glicose entrar. Então, o que é que acontece? Como ela não entra dentro da célula para produzir energia, ela fica a circular no sangue. E aí são geradas as hiperglicémias e a pessoa eventualmente acaba por se tornar um diabético no futuro, ok? Então eu espero que com esta imagem nós tenhamos conseguido perceber como é que se forma um diabético e de uma forma simples para conseguirmos entender estes para mim, a parte do cérebro, do coração e desta resistência à insulina são os fatores mais importantes para podermos fazer um jejum intermitente. E agora, quais são os maiores erros cometidos quando se faz um jejum intermitente? O primeiro deles é beber pouquíssima água. Portanto, a ideia é ter uma janela de alimentação curta, mas a janela de hidratação, ela pode existir o tempo todo. Ou seja, eu, no período que não como, posso beber água, está bem? Então, o primeiro erro é este. Eu posso beber água com gotas de limão, por exemplo, não vai afetar de modo nenhum o meu jejum. É super importante eu manter-me hidratada. Não estou de jejum, mas é importante continuar a hidratar. E muitas vezes nós nem sequer temos sede. A partir então aí dos 50, o mecanismo de sede é desligado, então nós temos que nos obrigar a beber água. E muitas vezes quando temos fome, na verdade é um mecanismo do nosso corpo, como nós não bebemos a água e muitos alimentos que nós comemos têm água, então o corpo diz que tem fome para irmos buscar a água que está nos alimentos. Então muitas vezes quando temos um sinal de fome, na verdade é desidratação, então nós devemos comer. Uma das formas também que temos de nos hidratar e ir buscar fitonutrientes, que são aqueles nutrientes super minúsculos que devem estar nos legumes e nas frutas, só que as frutas já não têm a qualidade que deviam ter, assim como os legumes nós acabamos por cozinharem demasiado e perdemos estes fitonutrientes, eles vêm no nosso aloé, que é maravilhoso, nós podemos beber em jejum, 120 ml com 3 tampas, vamos dar fitonutrientes à nossa parte gastrointestinal, suavizar toda a nossa parte gastrointestinal, tudo o que é refluxos, gastrites, úlceras, tudo e mais alguma coisa é tratado, ok? Não fica camuflado, fica realmente tratado. Ou simplesmente como hidratação e evitamos o desejo por doces e fritos com este aloé.
Outra forma também de nos hidratarmos é com o nosso Hydrate, que nos vai dar o quê? Vai nos dar eletrólitos, ok? E sim, para conseguirmos perceber o quão importante é nós darmos estes eletrólitos ao nosso corpo, o nosso cérebro, bem como todo o resto do nosso corpo, é feito e comunica como que por eletricidade. Estão a ver? Não sei se já viram assim uma imagem do cérebro, não é? A correr assim a informação. São estímulos elétricos que acontecem dentro do nosso corpo. Quando esses estímulos elétricos falham, coisas começam a falhar no nosso corpo. E o maior condutor de eletricidade, não sei se vocês sabem, mas vocês não podem pôr um secador dentro de uma banheira com água. Estão a ver? Não resulta. O maior condutor de eletricidade é a água. E o nosso corpo é constituído maioritariamente por quê? Por água. Para que esses estímulos elétricos aconteçam. Só que para que eles possam acontecer em mais alta velocidade e em maior qualidade, nós precisamos de sódio, potássio e magnésio, que muitas vezes não temos em quantidade suficiente no nosso corpo. Então, com este Hydrate, nós vamos repor esses eletrólitos no nosso corpo, nomeadamente o magnésio, é um dos minerais que está em maior deficiência no nosso corpo, hoje em dia, e é dos mais importantes. Ele entra em cerca de 100 funções no nosso corpo, para nós percebermos, ok? E uma delas é dar energia às nossas células. Então, se nós não damos eletrólitos, nós não temos energia celular e, sem perceber, não temos energia para fazer nada na nossa vida. E uma das coisas que nós ouvimos mais as pessoas dizerem, com certeza vocês escrevam isso, já ouviram alguém dizer: eu comecei a Herbalife e sinto-me com mais energia. Parece magia, mas não é. Tem a ver com o facto da nutrição nos dar estes eletrólitos. Depois, vocês não estão a escrever nada que eu estou a ouvir, vocês não podem falar, mas podem escrever. Então, o segundo erro mais comum é... Aí tem aqui uma pergunta sobre o aloé da Patrícia, que pergunta se o aloé quebra o jejum. Ok? Eu vou já contar. No fim tem um segredo, mas vá, eu vou dizer já, Patrícia, para não ficares aqui em pulgas, mas no fim tem um segredo para ti. Mas a resposta é não quebra o jejum, está bem? Então, o segundo erro é, a pessoa passa 16 horas sem comer e a primeira coisa que faz... cheia de fome, e vai e come uma série de hidratos, principalmente refinados, ok? Então, este é o segundo erro mais comum. Assim que acaba o jejum, agora vou comer este mundo e o outro. Então vai de pão, bolachas, farinhas, batatas, arroz branco. Esqueçam, não dá para fazer isto, está bem? Se nós fizermos um esforço para termos todos aqueles benefícios que nós vimos no início, vamos quebrar o nosso jejum com algo que nos dê nutrientes e que não nos faça subir a insulina logo, porque sempre que nós comemos estes hidratos refinados, a insulina dispara, é como se fosse um açúcar, é transformado rapidamente em açúcar. Então, quando esta insulina é estimulada em alta produção, ela não vai ser utilizada e ela transforma-se em gordura. Então, nós vamos ter, vai ser contraproducente, vamos ter estamos a fazer um jejum intermitente, mas estamos a armazenar mais gordura no corpo. Nós não queremos isto. Se nós fizermos isto, um jejum intermitente, seguido de interromper o jejum com hidratos, vai nos levar a uma acumulação de gordura no corpo. Fique isto consciente. Então, não nos vai definitivamente levar a uma perda de peso. Então, vamos dar prioridade ao quê? À comida rica em fibras, em hidratos complexos, para nos ajudar a manter-se saciados. Como é que nós podemos fazer isto de uma forma super simples? Imaginem-se com um protocolo de 16 horas, com todos os benefícios cerebrais, a nível de intestino, a nível de coração, e a seguir quebram o vosso jejum com apenas 220 calorias, com 18 gramas de proteína, com fibra. Têm 10 sabores à vossa escolha, podem quebrar com uma versão salgada, se quebrarem mais perto da hora do almoço, podem quebrar com uma versão mais doce, se forem golosos como eu. Então, é uma forma maravilhosa
E eu até posso estar a fazer um protocolo de jejum e ainda assim não querer perder peso, eu posso querer aumentar peso. Eu posso usar esta nutrição para quebrar o meu jejum e utilizá-la para aumentar o meu peso em massa muscular. Eu posso fazer um jejum e aumentar a minha massa muscular. Basta eu comer o que eu comia nas outras horas, interromper o jejum com o meu batido e adicionar um outro batido extra no meu dia. Se eu quiser perder peso, o que é que eu vou fazer? Vou fazer 2 refeições com o meu batido e apenas uma refeição tradicional. Não há lanches se eu quero perder peso. Se eu quero fazer bem-estar, eu faço 2 refeições tradicionais e quebro o jejum com o meu batido, ok? E ainda eu posso adicionar a minha aveia, maçã e fibra. Posso adicionar no meu batido ou posso comer ali a meio da manhã e da tarde, dependendo da janela que eu estou a fazer, para dar mais fibra, para limpar mais o meu interior, ok? E são hidratos, só que são hidratos complexos, que vão limpar toxinas dentro do meu corpo, ok? O terceiro erro da prática do jejum intermitente é o excesso de carne, ou seja, existe aqui uma tendência para, já que eu estou a fazer um jejum intermitente, eu preciso ingerir proteína, certo? A gente sabe a importância da proteína para a massa muscular. Então, a maior fonte de proteína que a maioria das pessoas conhece é a carne. Então, este exagero de carne, a carne nunca vem limpa, vem com gorduras, vem com uma série de outras coisas que acabam por ser prejudiciais à nossa saúde. Então, uma forma fácil de nós aumentarmos aqui a ingestão proteica, sem aumentar as calorias em demasiado, podemos ter 15 gramas de proteína ao nosso lanche com o nosso high protein iced coffee, que podemos fazer gelado, mas também podemos fazer quentinho, se misturarmos uma colher deste café com uma colher deste do PDM, temos um galão autêntico, com 15 gramas de proteína. Uau! Eu não sei se vocês gostam de galão, mas no meu tempo de gordinha e de ginástica passiva, eu era fã do galão com torrada com manteiga. Então, eu quando descobri esta fórmula de fazer o que eu chamo o galão de Deus, truque, se quiserem fazer, vão misturar uma colher de cada, vão dissolver com um pouquinho de água fria primeiro, está bem? Que é para não ficar com caroços, e depois é que adicionam água quente. Experimentem, fica tão bom, fica delicioso. Treinamos, podemos usar também como pós-treino, ok? Qualquer um deles, então não adicionamos muitas calorias e incrementamos 15 gramas de proteína na nossa dieta. Depois, quarto erro, falta de exercício físico. Pois dizer, Marlene, não dá. Tu falas sobre 10 temas ou 20 temas durante o ano todo e todos eles trazem o exercício físico. Como é que é possível? Então, a falta da atividade física faz com que realmente existam poucos resultados e nós sabemos como a atividade física é base para a nossa saúde. Desde que somos crianças, a educação física faz parte da base da nossa escola, não é? A gente anda lá e tem educação física, toda a gente teve. Então, mas principalmente se nós estamos em jejum, é importante que nós façamos realmente uma atividade física, ok? Idealmente uma em que utilizemos pesos, para quê? Para o corpo estimular a produção das fibras musculares, sabe? Porque quando nós usamos pesos, o corpo percebe uma indicação de que ele precisa ganhar fibras musculares para conseguir arcar com esse peso. Outro exercício também muito bom são os HIITs, que são o High Intensity Interval Training, são treinos intervalados de alta intensidade que ajudam aqui a queimar calorias. E quando nós treinamos, e só quando treinamos, temos a fantástica possibilidade de comer esta mousse. Sim, porque há quem chame pós-treino, mas eu chamo-lhe uma mousse, porque é autenticamente o que ele é. Então, em 250 ml, ele tem um sabor incrível a chocolate, mas se nós reduzirmos a quantidade de água e fizermos uma papinha, comemos à mesma 25 gramas de proteína e é uma mousse autêntica com BCAAs. Os BCAAs são aminoácidos essenciais que não são essenciais, quer dizer que se é essencial, nós não podemos viver sem isso. Se são essenciais e eles não são produzidos pelo corpo, quer dizer que eles têm que ser ingeridos na alimentação.
E nós não encontramos isso com facilidade na alimentação tradicional. O que quer dizer que é maravilhoso eu poder treinar, comer uma mousse com 25 gramas de proteína e ir buscar os aminoácidos essenciais para a minha existência dentro de uma mousse de chocolate, ok? Depois tem a L-glutamina, que também ajuda aqui na imunidade e na parte do intestino também. É maravilhoso, é delicioso. Quinto erro, dormir pouco, sono irregular, sono de má qualidade e isto deve-se às vezes a falta de rotinas na hora de deitar, na hora de acordar. 50% da população, só para vocês terem uma ideia, reclama da qualidade de sono. E isto vai prejudicar largamente os resultados que nós queremos obter com o nosso jejum intermitente. Principalmente, porquê? Porque o sono irregular está altamente ligado ao aumento da tal resistência à insulina. Estão a ver? Que é a insulina bate à porta, mas é aquela pessoa, torna-se aquela pessoa indesejada e as células vão deixar de ser capazes de receber a glicose. Então o sono afeta isto também. Então as nossas células, quando nós temos uma má noite de sono consecutiva, torna-se resistente à insulina, não deixando então as células utilizar a glicose. E então começa a ficar armazenada no nosso corpo essa glicose, mas em forma de gordura. Então, o stress também é altamente inimigo do nosso corpo e dos nossos resultados, porque liberta imenso cortisol para o nosso corpo, e isto tudo vai acabar por destruir a nossa massa muscular, que é assim, quando nós não somos capazes de utilizar a glicose, o que acontece através da alimentação, o cortisol, ou seja, o cortisol é provocado pelo stress, e uma má noite de sono claramente traz-nos stress, ficamos mais irritados. O que é que o corpo vai fazer? Ele vai destruir a massa muscular para ir buscar a glicose que está dentro dos músculos. Então nós começamos a ter uma má qualidade de massa muscular e começamos a ficar sem a nossa parte definida em termos de músculos, ok? Então, sim, é importante dormirmos bem. Uma das formas disso acontecer é através do nosso Nightworks, que é um suplemento para tomar à noite. Ele ajuda-nos a acalmar, ajuda no transporte do oxigênio para as células e ajuda principalmente a evitar as mortes prematuras. O que faz é com que as nossas células, as nossas veias fiquem no seu formato original, em vez de relaxarem, porque quando as veias relaxam e existem gordura a circular dentro das veias, dá-se os acidentes vasculares. E com este suplemento as nossas veias ficam sempre no seu formato original, então evitando assim as mortes prematuras. Pode ser usado também como pré-treino este produto, porque ele ajuda a dar um aporte de oxigênio às células. Então, com tudo isto, eu acho que já nem precisava dar mais dicas, sim, que esta foi já dicas aqui, mas eu vou dar mais umas dicas, porque eu disse lá no início que eu ia dar dicas. Então, dicas para começar o jejum intermitente. Mantém-te ocupado, ok? Para não pensar em comida. Né? Quem é que já reparou quando está ocupado não se lembra que tem que comer? Escrevam aí para eu saber. Eu estou aí a ver uns dedinhos levantados, mas eu não consigo ver-vos a todos como estou a apresentar aqui a tela, né? Exatamente, né? Estamos ocupados, não há fome. Então, esta é a primeira dica. E se nós estivermos ocupados, não tem como nos lembrarmos da comida. Segunda dica, lembrem-se que a fome vem por impulso. Então, é só esperar que ela passe. Olha, vem a fome. Senta e espera. Certeza que também já aconteceu convosco, que é, ai, que fome, tenho tanta fome. Não consigo ir comer naquela hora, passou a hora de comer, passado um tempão é que eu me lembro, e nem comi. Já aconteceu com alguém ou só comigo? Porque comigo já aconteceu, não é? Então, a fome vem por impulso, ela aumenta, se nós não ligarmos, estão a ver, ignoramos, está tudo certo, ela começa a diminuir. Simples.
Grandes dicas de jejum. Começa um jejum intermitente incompleto. Incompleto sendo completo. Então, isto vai responder também um pouquinho à pergunta que a Patrícia fez há pouco. Ok? Então, o que é isto de um jejum incompleto completo? Quando nós começamos a fazer um jejum intermitente e queremos, por exemplo, fazer o de 16 horas, às vezes no início pode não ser fácil logo para nós. Então nós podemos fazer aqui um bocadinho de batota sem fazer, que é, se eu tomar aqui o nosso chá maravilhoso, o nosso que eu chamo de chá turbinado, que é, ponho 100 ml de água fria, 300 de água quente, que é para ficar aqui mordinho, meto uma colher de medida do meu chá, meto um bocadinho de curcuma, pimenta preta, gengibre, e uma colher de medida, das pequeninas, está bem? De óleo de coco ou de manteiga ghee. Eu vou, na verdade, estar a dar calorias, porque a gordura tem calorias, contudo, e a gordura vai-me alimentar. Estão a ver? Porque é calorias, e o corpo vai aprender a usar calorias não a partir dos hidratos, mas a partir da gordura, o que é ótimo. Contudo, eu não vou interromper o meu jejum. Porquê? Eu só interrompo o jejum quando há um pico de insulina. E o pico de insulina só existe quando eu como uma maior quantidade de comida ou alguma coisa que tenha hidratos. Aí sim há então este pico de insulina. Fora isso, eu não estou a quebrar o meu jejum. Portanto, Patrícia, respondendo à tua pergunta, podes tomar o aloe, podes tomar o chá, e mantens o teu jejum na mesma, está bem? E pronto, então, todos os produtos que eu tive aqui a falar existem no mercado há mais de 42 anos, em mais de 90 países, com milhões e milhões de clientes registados satisfeitos, e eu imagino que só aqui nesta sala existem muitos que nunca registaram o seu resultado. Temos um corpo científico de excelência, entre os quais laureados com o Prémio Nobel da Medicina, portanto, estamos super, hiper, mega seguros. Temos laboratórios para testar os produtos, temos centros de investigação ilimitada, então tudo o que é de mais alta qualidade é colocado dentro dos nossos produtos. Somos a marca número 1 de suplementos de substituto de refeição e temos uma responsabilidade social que eu adoro e que eu recomendo para quem é distribuidor. Sempre que faz uma encomenda, vão lá e façam um donativo de €1 para a Herbalife Family Foundation, porque nós, ao longo de vários países, ajudamos crianças através de associações. Aqui em Portugal ajudamos a Ade Brava na Madeira e a Obra do Frei Gil no Porto, a ajudar crianças a comer de forma mais saudável. Então, esta é a nossa Herbalife. Foi ótimo estar aqui convosco e agora vou interromper e vamos